Você com certeza já deve conhecer Peppa Pig como aquele desenho cheio de brincadeiras simples e personagens que adoram pular em poças de lama. Mas será que você sabia que existe uma teoria por aí que fala que não existe só uma Peppa, mas sim várias? Essa teoria se baseia em alguns indícios que estão espalhados ao longo dos mais de 300 episódios do famoso desenho da porquinha. Um dos momentos que mais levantou suspeitas sobre a existência de mais membros na família Pig surgiu em um episódio dos Contos da Peppa Pig, onde vemos a porquinha, depois de assistir a um vídeo dela mesma como um bebê, descobrir que a mamãe Pig estava grávida na época. E nesse vídeo, todos podemos notar que a barriga da mamãe Pig estava claramente maior do que o normal. Logo depois, a pequena Peppa, que só tem 4 anos, coloca uma almofada embaixo do vestido e começa a brincar de que também está esperando um bebê, imitando a mamãe. Até o George, seu irmão, entra na brincadeira e coloca o dinossauro no bolso como se fosse um canguru carregando um filhote. Mas o que realmente chama a atenção é que, em determinado momento, Peppa começa a fazer perguntas aos seus pais sobre o que pessoas grávidas fazem ou o que elas comem. Nesse instante, mamãe Pig troca um olhar bem assustado com papai Pig e a expressão dela com certeza não é das mais alegres. Afinal, a pergunta de Peppa não foi nada constrangedora ou fora do comum para uma criança. Mas mesmo assim, mamãe Pig pareceu com bastante medo antes de responder. Isso pode sugerir que o tema é um tanto delicado para a família. Mas por quê? O que será que eles estavam escondendo? Isso com certeza é algo bem misterioso. Por isso, fizemos uma breve pesquisa e descobrimos que, na vida real, porcos costumam ter ninhadas de 10 a 12 leitões, algo que seria bem curioso se aplicado ao desenho. Pensando nos pequenos leitões que uma mamãe porca pode ter, imagine quantos irmãos a Peppa e o George poderiam ter realmente. A pergunta que não quer calar é: será que realmente a mamãe Pig, durante a gestação da Peppa, teria apenas ela em sua barriga? Considerando que, mesmo se a quantidade de filhotes fosse 4 ou 5 vezes menor do que o comum para sua espécie, isso ainda indicaria que ela teria entre 2 a 3 bebês por gestação. Então, onde estão esses outros filhotes? Essa é uma pergunta intrigante que gostaríamos que papai e mamãe Pig respondessem. Além dessa questão, existem outros elementos no desenho que levantam ainda mais suspeitas sobre a possível existência de outros irmãos de Peppa, ou até mesmo de Peppas diferentes. Agora que você já tá curioso, pegue a sua pipoca e fique de olho e ouvido bem abertos, porque tá começando mais um Mundo da Peppa, e a gente vai desvendar essa teoria. Outra pista que fez essa teoria ganhar força aconteceu quando uma empresa de design associada à Hasbro, que adquiriu a marca Peppa Pig em 2019, lançou um papel de parede bem peculiar. Nele, vemos os 4 membros da família Pig em frente à sua casa, mas algo além deles chamou bastante a atenção dos olhos mais atentos: a presença de um 5º membro da família que aparece em uma das janelas da casa, meio como se estivesse escondido. Para você ter uma ideia, a Hasbro é uma gigante na fabricação de brinquedos e jogos, responsável por marcas como My Little Pony, Transformers e Power Rangers. Os produtos dessa empresa passam por uma revisão criteriosa antes de serem divulgados, o que levou muita gente a acreditar que aquele 5º porquinho não era um erro, mas sim uma pista sobre a existência de outros membros da família Pig. A partir daí, várias teorias bizarras surgiram. Algumas delas afirmavam, por exemplo, que os pais de Peppa, na verdade, a substituíram por outra porquinha que eles adotaram em um orfanato, já que a personagem original teria um comportamento muito ruim e, assim, a deixavam sempre presa em casa. Enquanto outras teorias, ainda mais sinistras, sugeriam que a porquinha cor-de-rosa poderia estar doente e, por isso, não saía de casa. E aquela garotinha que sai de casa, na verdade, seria a sua irmã gêmea. Independente das várias teorias, o curioso é que, mesmo depois da repercussão desse papel de parede, não houve nenhum comunicado oficial da Hasbro afirmando que aquilo foi um erro. E não parou por aí. Outras imagens também começaram a aparecer, dessa vez com 2 porquinhas diferentes em janelas distintas da casa, reforçando ainda mais as especulações. Por exemplo, há uma outra imagem que mostra apenas a Peppa e o George do lado de fora da casa. E mais uma vez, lá estava um 3º porquinho na janela. Embora essas últimas imagens não tenham a confirmação oficial de que vieram da Hasbro, elas deram ainda mais força para a teoria de que a família Pig pode ter outros membros que moram na mesma casa, mas que não aparecem regularmente no desenho. E quando analisamos tudo isso, percebemos que realmente existem indícios fortes o bastante para deixar essa teoria em pé. Esses pequenos detalhes, como a da expressão da mamãe Pig ao falar de bebês e os misteriosos papéis de parede, deixam a gente pensando: será que Peppa e George têm mais irmãos escondidos por aí? Fica a dúvida no ar. Se você também quer descobrir a resposta por trás desse irmão ou irmão oculto da Peppa e do George, comenta aqui embaixo: segredo!
Outra coisa bem estranha também envolvendo todo esse mistério acontece em um episódio da série onde a porquinha menciona para seus colegas que tem uma cicatriz, mas a origem dessa cicatriz não fica muito clara. Na verdade, depois desse episódio, a cicatriz nunca mais é vista ou mencionada no desenho. Sabemos que o design dos personagens é bastante simples, então não seria fácil ver uma cicatriz em Peppa, mesmo se ela tivesse uma. Porém, esse detalhe é suficiente para alguns fãs teorizarem que, na verdade, uma Peppa com cicatriz permanente, como a maioria das crianças. Porém, ao mesmo tempo, existiria outra Peppa que não tem nenhuma cicatriz, o que indicaria que estamos vendo duas personagens diferentes. Além desse pequeno detalhe físico misterioso, há também várias diferenças de comportamento que fazem pensar na existência de mais de uma Peppa na família Pig. Por exemplo, em alguns momentos, Peppa demonstra um lado mesquinho e até maldoso, especialmente com sua melhor amiga, Suzy. Uma dessas vezes acontece no episódio em que, por estar perdendo várias vezes seguidas, Peppa acusa Suzy de estar roubando, mesmo sem nenhuma prova. Esse comportamento mostra o quão pouco Peppa sabe perder, revelando um lado mais egoísta e cruel da personagem. Outro exemplo que podemos citar acontece quando George fica doente e, em vez de mostrar preocupação pelo irmão, Peppa se incomoda muito mais com a tosse dele do que com sua condição. Esse comportamento também nos mostra que, em várias ocasiões, Peppa pode ser uma personagem bastante egoísta. Porém, para a surpresa de muitos, em outros momentos, vemos Peppa ser extremamente gentil e altruísta, como quando ela ajuda sua amiga Mandy Mouse a subir uma colina, empurrando a cadeira de rodas dela, ou quando ela faz questão de ajudar Mamãe Pig a preparar o bolo de aniversário do Papai Pig, mostrando um lado carinhoso e amável que não combina com a versão egoísta e cruel da personagem. Então, como pode uma personagem ser tão cruel em alguns momentos e tão gentil em outros? Poderiam essas atitudes contraditórias ser sinais de que estamos lidando com dois Peppas diferentes? Uma Peppa com uma personalidade mais difícil e outra com um comportamento mais tranquilo e amável? Sabemos que Peppa conhece Suzy desde que as duas eram bebês, mas diante de tudo surge a dúvida: será que a mesma Peppa, que é a melhor amiga de Suzy desde bebezinha também, é aquela que a acusa de roubo durante uma brincadeira? Ou até aquela que ameaça acertar Suzy com um taco de golfe, apenas para não ser contrariada? Tudo isso nos leva a questionar se há mais do que uma Peppa na história. Seriam Peppas diferentes que ninguém notou ao longo dos anos? Esse é um dos mistérios que envolvem a família Pig, e pode ser que haja segredos ainda maiores guardados. E antes de continuarmos a desvendar esses segredos, não se esqueça de se inscrever no canal e fazer parte do nosso grupo de fãs de animações. Uma explicação que faria sentido para a existência de mais de uma Peppa, sem que ninguém percebesse, seria o fato de uma das Peppas ter algum tipo de doença que a impede de sair todos os dias. Essa condição seria mantida em segredo pela família, para proteger a privacidade e o bem-estar da pequena porquinha. Considerando que a Mamãe Pig pode ter dado à luz mais de um bebê, podemos imaginar que Peppa teria uma irmã gêmea. No entanto, uma delas, ou talvez ambas, poderiam ter desenvolvido algum problema de saúde enquanto ainda estavam no útero, resultando em uma saúde frágil ao nascer. Isso não impediria que as irmãs fossem à escola ou brincassem, mas significaria que elas não poderiam fazer essas atividades todos os dias. Então, a solução para manter a identidade das duas irmãs seria que a família Pig fizesse um revezamento entre as meninas. Em alguns dias, uma das filhas iria para a escola, participaria das brincadeiras e eventos, e nos outros dias, a outra irmã faria o mesmo. Dessa forma, ambas poderiam compartilhar a mesma vida, com os mesmos pais, amigos e conhecidos, e a doença de uma delas não se agravaria, garantindo uma melhor qualidade de vida. Essa explicação pode ser a chave para entender por que vemos duas versões tão diferentes de Peppa ao longo dos episódios. Uma porquinha pode ser mais ativa, enquanto a outra precisa de mais descanso e cuidado devido à sua condição. Isso também justificaria por que uma Peppa tem cicatriz e a outra não. Outro detalhe que sustenta essa teoria é o fato de que Papai Pig é um engenheiro muito competente e famoso, o que significa que construir um quarto secreto em sua casa não seria um desafio. Em diversos episódios, vemos Papai Pig demonstrando suas habilidades manuais e sua capacidade de realizar trabalhos de construção por conta própria. Materiais de construção, chegando à casa de um engenheiro, não chamariam a atenção de ninguém, pois isso faz parte de seu trabalho. Portanto, é bastante plausível que a família Pig tenha, na verdade, 5 integrantes, como foi sugerido naquele famoso papel de parede divulgado pela Hasbro anos atrás. Quando olhamos dessa perspectiva, tudo começa a fazer mais sentido, não acha? E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Mas, claro,
não vamos encerrar sem deixar 2 presentes especiais para você, que ficou com a gente até o fim. Preparamos 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora, feitos especialmente para quem adora animações e desenhos. Temos certeza de que você vai curtir muito qualquer um dos 2. E o melhor, assim podemos continuar nos divertindo juntos. Então, é só clicar no vídeo que você preferir. Vamos nessa!